O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro dia da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco, também eu vos envio. E depois de ter sobre eles, e disse: não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos encontravam os seus discípulos no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse: estende a tua mão e coloca-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, palavra da salvação, glória a vós. Meus queridos irmãos e irmãs, celebrando este segundo domingo da Páscoa, nós temos recordar o exemplo de dois grandes santos do século XX, um deles que avança para o século XXI, falo do nosso querido e saudoso Papa São João Paulo II, e de Santa Faustina, que João Paulo II teve a oportunidade de canonizar. A Igreja também reconhece verdadeiras, dignas de fé e proveitosas para o nosso crescimento espiritual, a experiência mística que Santa Faustina teve ao longo da história da sua vida. Jesus lhe apareceu muitas vezes, ele falou ao coração muitas vezes e fez dela uma irmã religiosa, polonesa, da mesma nacionalidade de João Paulo II, fez dela um sinal. Ela será chamada de apóstola da misericórdia. Apóstola da misericórdia. Nós somos convidados a escutar o que Jesus
transmitiu ao coração de Santa Faustina como um convite de salvação. Antes, vale a pena, como tive a oportunidade ao longo dessa semana em algumas transmissões de dizer, vale a pena recorrer ao catecismo da Igreja para entender o que é que nós quando dizemos que Deus é rico em misericórdia. Papa João Paulo II também escreveu uma carta sobre esse tema, uma encíclica chamada Divis em Misericórdia. Deus rico em misericórdia. A misericórdia é um atributo divino. E o catecismo, lá no número 270, define para nós o que é que significa que Deus é misericordioso. Deus fez uma escolha. E a escolha de Deus foi não condenar a humanidade, mas usar a onipotência do seu poder para, conforme seu desígnio, aqueles que o buscam de coração sincero e arrependido. Então, o coração misericordioso de Deus é um coração devotado ao perdão. Isso não compete com a justiça divina. Sim, está no desígnio que nos foi revelado, é Jesus mesmo que ensina isso aos discípulos. Um dia ele virá para julgar o céu e a terra. Nos julgará particularmente na hora da nossa morte e julgará o mundo no fim de todos os tempos e no fim das eras do mundo. Mas agora, na plenitude dos tempos, seu Filho é sinal do seu desejo de perdoar a humanidade. E Jesus diz isso para Santa Faustina, que ele tem um desejo profundo de que a humanidade e que encontre no seu coração uma oportunidade de reconciliação. Não tenha vergonha, disse Jesus a Santa Faustina, que o pecador não tenha vergonha, não tenha medo de recorrer à minha misericórdia, porque sou lento para a cólera e disponível para o perdão daqueles que me invocam. Esta festa de hoje proclama a grandeza do coração de Deus, a largueza da sua benevolência, mas também proclama a suprema humildade que deve brotar do coração humano que busca a Deus de todo o coração e com toda a confiança, porque sabe, confia, compreende, experimenta, condenar, mas quer salvar. Quando Jesus aparece a Santa Faustina, ele diz: Faustina, pinta a imagem que você vê diante dos seus olhos, a imagem de Jesus misericordioso. Revestido de glória, com estas duas torrentes de luz, uma mais esbranquiçada, outra avermelhecida, que brotam de dentro do seu coração e nos recordam a lança do soldado que transpassa o seu peito, de onde brotam sangue e o sangue que nos lava e torna a nossa alma purificada, limpa, pela graça que nos foi oferecida pelo dom da vida de Jesus. Nos inícios da Igreja, os primeiros padres cristãos sempre pregaram nesta imagem da água e do sangue esses dois grandes sacramentos, o sacramento do batismo e o sacramento. Diz a Santa Faustina: feliz é aquele
que debaixo desta árvore encontra, e esta palavra, em princípio, misteriosa, porque parece que ela não tem lá muito a ver com o diz tudo para nós, porque se vamos ao Salmo 1, recordamos que Jesus é a árvore plantada às margens da água corrente, cujas folhas nunca perdem a verdura, porque ressuscitou dos mortos e sua vitalidade é infinita, e os seus frutos, o sangue e a água que transbordam do seu coração, estão a serviço da humanidade, como folhas que curam as feridas da alma, do corpo, do espírito, desde que haja fé no coração daquele que busca a Deus de todo o coração, com toda a vida, com todas as suas forças. Esta é a festa da misericórdia. É a festa daquele que acredita que em Jesus pode encontrar a abundância da bênção e não um dedo apontado para a sua cara para condená-lo. Este não é o desejo de Deus. Deus escolheu na história e no tempo salvar e resgatar e não condenar. Por isso, vale a pena recorrer a Deus e lançar os cuidados da nossa vida em suas mãos. Quando Jesus manda Faustina pintar a imagem que ela vê, ele também diz, escreve embaixo da imagem, junto dela, Jesus, eu confio em vós. Este refrão é um refrão que também brota dentro do nosso coração, como transbordou da boca de Tomé, da proclamação do Evangelho que acabamos de ouvir. Meu Senhor e meu Deus, é uma expressão de confiança. Jesus, eu confio em vós. E Jesus vai depois dizer a Tomé, pois bem, Tomé, não seja incrédulo, mas fiel. A confiança, ela é a expressão mais simbólica da credulidade. Aquele que crê, confia. E porque confia, ama. E porque ama, se entrega. Esse é o caminho de salvação que nos é proposto. No Evangelho, logo no início, Jesus ressuscitado aparece para os seus discípulos e os torna ministros da misericórdia, ministros do perdão. Foi por isso que ele se entregou a nós, para que todos que olhassem para o sinal da nossa salvação, que é a cruz bendita, para que todos que olhassem para aquele que foi transpassado, encontrassem ali a redenção e o perdão dos seus pecados. Ressuscitado, quando aparece Jesus aos discípulos, ele lhes deseja a paz, sopra sobre eles o Espírito Santo e, ao soprar, os envia como ministros do perdão. Perdoai. Distribuir o perdão sem medida. Sim, esta palavra, mas esta palavra repete o que Jesus já havia ensinado quando ensinou os discípulos a rezar: perdoai os vossos semelhantes, porque também com a mesma medida com que medides os outros, sereis vós medidos. E é o que repetimos no Pai Nosso: perdoai-nos, Senhor, na medida em que nós também isentamos os nossos devedores das dívidas que têm contra nós. A igreja é chamada a ser, no mistério mais profundo da sua existência, ministra da reconciliação. Padres e leigos, bispos e religiosos, missionários de todos os tipos, todos os batizados. Não há missão mais importante e que nos vincule mais profundamente ao coração de Cristo e ao dom do Espírito Santo do que perdoar sem medida. E isto muitas vezes vai exigir de nós rasgar a alma
rasgar a alma, passar por cima de nós mesmos, do nosso próprio orgulho. E quem não é capaz de perdoar, vai dizer São João lá no final da Bíblia, na sua carta, quem não é capaz de perdoar o próximo que vê, não experimenta o amor de Deus que não vê. São João vai mais longe, diz que este é um mentiroso, porque o amor de Deus não está nele. Jesus também disse isso a Santa Faustina. Disse a Faustina: Faustina, você não tem o direito de se omitir. Você tem obrigação de ser misericordiosa. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Jesus nos deu tudo. Que nós possamos receber o dom da misericórdia como um convite de salvação. E neste dia em que nós recorremos à misericórdia, que nós também façamos o compromisso de ensinar as pessoas a não duvidar da misericórdia. A não duvidar de que Deus esteja com o coração aberto para a humanidade, com todos os seus sofrimentos, com todas as suas enfermidades, com todas as suas dores. Deus não vira no rosto do seu Filho bendito na cruz todas as chagas da nossa humanidade e deita o óleo do seu Espírito para cicatrizar as nossas feridas, se o buscamos de todo o coração. Amém.